Olá, vamos iniciar mais uma aula? Eu sou Leonardo Rezende Martins, instrutor desse módulo que tem um caráter mais introdutório dentro do nosso curso sobre impactos das decisões judiciais no contexto da pandemia. Nas aulas anteriores, nós apresentamos os elementos mais centrais, as discussões mais fundamentais acerca do debate do consequencialismo jurídico e de como o juiz deve incorporar ao seu processo decisório o elemento consequencialista, ou seja, como ele deve aferir as consequências práticas de suas decisões e, diante disso, decidir de maneira adequada, da maneira mais bem informada possível. Conversamos sobre algumas cautelas que o magistrado deve adotar na utilização do argumento consequencialista. Deve estar sempre pautado em princípios, em valores legitimados pela ordem jurídica, com finalidades constitucionalmente adequadas, deve zelar para a consistência da decisão. A decisão não pode se basear num mero achismo, numa mera avaliação subjetiva do magistrado acerca de determinada consequência. Ele tem o dever de indicar os dados, os elementos de prova, os elementos técnicos para embasar aquele seu juízo prognóstico. É importante também que o magistrado, ao utilizar o argumento consequencialista, que ele o faça com transparência. É preciso que esteja claro, expresso, devidamente contido na motivação, que inclusive é a maneira democrática de propiciar aos eventuais interessados, aquelas pessoas que sofrem os efeitos da decisão, o direito de eventualmente impugnar aqueles argumentos e submetê-los à revisão de um tribunal. Bem, superada essa primeira parte, passamos a um outro ponto, também igualmente relevante, que é a compreensão dos litígios complexos, dos processos estruturais e da prevenção de conflitos no contexto da pandemia. Efetivamente, a judicialização que surge em função da pandemia é uma judicialização bem peculiar, bastante complexa, seja em virtude do alcance em relação às partes, enfim, aos sujeitos que são impactados juridicamente, sobretudo pelos efeitos da pandemia, né, pela dificuldade de avaliação da prova. O próprio direito é um direito que está se construindo, né, muitas vezes por meio de medidas provisórias, de decretos que são diariamente editados e exigem, né, um acompanhamento muito atento por parte do profissional do direito, especialmente dos julgadores. Então, são litígios que também envolvem elementos muito dramáticos, são decisões muitas vezes trágicas e entre opções sempre muito difíceis de serem tomadas, né? E são litígios que demandam uma agilidade, uma celeridade imensa, porque diz respeito à vida de pessoas, à dignidade de pessoas que muitas vezes se veem privadas de seus direitos mais básicos, da alimentação, de uma renda que lhe dê o sustento durante esse período de isolamento social. Então, fica bem caracterizado a complexidade do litígio e muitas vezes demandando também uma intervenção em políticas públicas e uma modificação na estrutura do funcionamento da máquina pública, né, a caracterizar isso que se denomina processos estruturais ou de demandas estruturais. Né. Feita essa brevíssima apresentação, né, a gente precisa verificar as características desse tipo de litígio, né, os chamados litígios complexos e dos chamados processos estruturais, né, que já muito diferente daquela processualística clássica da ação entre Caio e Tício, de caráter eminentemente individual, intersubjetivo. Não, esses novos direitos, sobretudo os direitos de caráter social, os direitos difusos, né, altamente enriquecidos, principalmente depois da Constituição de 88, né, as partes, né, as associações, os grupos sociais, enfim, a coletividade como um todo, vem ao judiciário buscando a concretização desses direitos, e isso vem na forma de litígios de elevada complexidade e também de demandas de caráter estrutural, para a qual as normas
que regem o processo civil clássico de perfil individualista não dão uma solução adequada, né? Dentro dessa perspectiva de litigiosidade complexa e de processos estruturais, cabe ressaltar a possibilidade de o judiciário interferir no controle de políticas públicas, né? Políticas públicas essas construídas no âmbito do poder legislativo, concretizadas pelo poder executivo e que muitas vezes se revelam violadoras de direitos que, portanto, para serem tutelados, demandam a atuação do poder judiciário. Mas, obviamente, que uma intervenção dessa natureza, né, atuando justamente na fronteira das competências dos poderes legislativo e executivo, se dá certamente com algumas dificuldades, né? E muitas vezes a atuação do juiz envolverá a alteração da estrutura do próprio sistema de funcionamento da administração ou, se formos analisar no âmbito privado, também de grandes corporações. Então, a solução do caso não se dá simplesmente ali num aspecto pontual, ela é estrutural e, portanto, demanda uma atividade bem mais complexa por parte do magistrado. Esse momento de crescimento do poder judiciário, de expansão do poder judiciário, de empoderamento do juiz, também pode acarretar um risco de um ativismo exacerbado, né, de um juiz, muitas vezes acreditando estar proferindo a decisão mais justa, atenta ao que ele imagina ser a resolução mais correta para aquele tipo de conflito, muitas vezes ultrapassa as fronteiras delimitadas pela própria Constituição e que definem as competências dos poderes executivo e legislativo e, obviamente, uma atuação como essa, né, acaba por gerar uma série de atritos, gera disputas no âmbito do processo, resistências, né, e também há o risco de a percepção do magistrado estar influenciada numa perspectiva micro do conflito, sem uma visão do todo. Muitas vezes a política pública ela é bem mais complexa, ela é bem mais ampla, mas o juiz só tem acesso àquele detalhe que lhe é apresentado numa determinada ação sob a sua apreciação e que, portanto, não representa o conflito como um todo. A atuação tópica, microscópica, muitas vezes gerará distorções sistêmicas e mau funcionamento dos modelos do sistema com prejuízos globais para a coletividade. Como eu havia dito, esse formato, essa postura pode ensejar acirramento de disputas, dificuldades no cumprimento de decisões e, com isso, certa frustração quando proferida a decisão judicial, ela simplesmente não surte os efeitos esperados, né? Muitas vezes porque de tão complexa a solução imposta pelo juiz, ela de fato se torna muito difícil de ser cumprida. Então, esse modelo de um ativismo mais exacerbado no que tange ao controle de políticas públicas e a modificações da estrutura do funcionamento da administração pública e de grandes corporações, é um modelo que gera uma série de arestas e que, portanto, nem sempre conduz a soluções mais efetivas. Daí, né, se postula uma nova forma de se conceber o exercício da jurisdição dentro desse modelo de processos estruturais. A jurisdição deixa de ser a atividade puramente de julgar, de resolver o conflito, de apontar uma solução institucional para aquele determinado caso, e o juiz passa a ser visto mais como um articulador, como um interlocutor, como um mediador que vai buscar unir as partes envolvidas e tentar desobstruir as razões originais, as causas mais profundas daquele conflito. Portanto, o juiz, mais do que propriamente uma autoridade responsável pela decisão, ele se torna um verdadeiro articulador e vai buscar estabelecer esse diálogo entre as diversas esferas envolvidas na resolução
daquele conflito. Além disso, o juiz assume uma importante função de desbloqueio, porque muitos dos óbices que se verificam na concretização de direitos fundamentais por meio de políticas públicas consistem em obstáculos burocráticos que muitas vezes não têm uma razão de ser relevante e que muitas vezes consiste em algo que realmente impede o próprio administrador, o próprio gestor, de encontrar a solução mais efetiva para o caso. Então, o magistrado, ele dotado das garantias constitucionais, né, conferidas pela Constituição de 88, ele pode interferir na identificação, no diagnóstico dessas ineficiências do próprio sistema e contribuir para dirimir essas normas, esses gargalos de cunho mais burocrático, e com isso abrir espaço para que os próprios gestores encontrem soluções mais adequadas para aquele determinado problema. Além disso, né, o juiz, no exercício dessa jurisdição em demandas estruturais, ele tem o papel de supervisionar o cumprimento das medidas que foram acertadas, que foram planejadas em conjunto com os diversos atores ali do processo. A missão do juiz não se encerra com a prolação de uma sentença, ele tem um papel de monitorar cada etapa, cada meta estabelecida para se chegar àquele resultado esperado. E esse acompanhamento vai ser decisivo para a efetividade da solução que foi construída dentro daquela estratégia negociada, dentro daquela busca pelos consensos. Essa imagem que eu trago é de uma audiência que eu conduzi lá na vara de qual sou titulado, a sexta vara. Existem várias ações acerca do direito à saúde e, normalmente, quando nas ações estruturais é preciso resolver alguma coisa, se chama uma audiência. A audiência será um canal mais propício, será o canal central, o espaço central por meio do qual o diálogo se realiza. Como já dito anteriormente, os processos estruturais têm essa característica, eles são mais dialógicos, há uma busca de consensualidade, as soluções são negociadas entre as partes, o juiz não estabelece uma imposição, ao contrário, ele busca identificar quais são aqueles pontos de consenso e ir eliminando pouco a pouco os dissensos. Por isso, a oralidade se torna um elemento importante para a obtenção desse consenso. Né? É bem verdade que durante esse período de isolamento social, as audiências presenciais não podem ser realizadas, mas já existem plataformas, inclusive uma oferecida pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, né, que permite a realização de videoconferências e, com isso, abre espaço para a realização de audiências com um grande número de interlocutores, como costuma ser nesses processos estruturais, né, com vistas a buscar identificar realmente os pontos de consenso e a construção de soluções negociadas. Né? É uma característica também dos processos estruturais um certo protagonismo assumido pelos gestores e pelos técnicos, né? Que muitas vezes são aqueles que detêm a informação, que muitas vezes são os responsáveis pelo cumprimento daquele determinado direito que está em falha, mas muitas vezes também é quem pode trazer as soluções para aquele específico conflito. Então, o empoderamento dos gestores e dos técnicos, deixando um pouco de lado o discurso puramente jurídico, impositivo do juiz, ou mesmo ali dos assessores jurídicos, né, é uma estratégia para se obter resultados mais efetivos. Né? Também, os processos estruturais conduzem à redução de decisões de caráter individual, decisões mais fragmentadas e que não geram a resolução dos problemas. Muitas vezes apenas geram soluções assistemáticas que invertem muitas vezes prioridades, que burlam critérios objetivos em favor daqueles que tomaram a iniciativa de ingressar em juízo
sendo que existem tantos outros jurisdicionados naquela mesma situação, ou às vezes em situação mais periclitante, que apenas por uma falta de acesso à justiça não conseguiram lograr êxito na obtenção daquele determinado direito. E os processos estruturais viabilizam também a obtenção de resultados mais concretos, progressivos, com metas intermediárias. Não há apenas uma solução sim ou não dentro de uma lógica binária. Há uma construção gradativa de resultados. E esses resultados, na medida que vão aparecendo, eles vão nutrindo o ânimo dos participantes daquele processo. Afinal, os méritos, os louros de cada conquista devem ser compartilhados, não deve ser simplesmente fruto de uma decisão judicial, mas sim do diálogo interinstitucional e justamente do bom funcionamento dos diversos agentes ali do processo. Um outro ponto, e eu chego neste ponto para finalizar nossas reflexões, diz respeito aos centros de inteligência. É um elemento novo que vem sendo incorporado na prática jurídica brasileira, iniciou a ideia na seção judiciária do Rio Grande do Norte, os colegas juízes federais instituíram um grupo, um centro responsável por identificar precocemente demandas com caráter de repetitividade, ou seja, demandas que vinham aparecendo ali aos poucos e de maneira muito rápida se localizam essas demandas e atua-se para resolver institucionalmente, inclusive com medidas administrativas, as causas mais profundas daquele conflito antes que ele se pulverize e gere aquela fragmentação de demandas. Pois essa ideia, inclusive uma ideia premiada do Rio Grande do Norte, foi acolhida pelo Conselho da Justiça Federal, que por meio da Resolução 499 do ano de 2018, criou o Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal, com a responsabilidade de exercer essa função no plano nacional, assim como os centros locais de inteligência que ficam situados em cada uma das seções judiciárias da Justiça Federal. E esses centros locais de inteligência, repito, espalhados por todos os estados da federação, em cada uma das seções judiciárias há um centro, eles dialogam por meio da rede nacional dos centros de inteligência, inclusive que vem funcionando regularmente, inclusive neste período de pandemia, emitindo notas técnicas, produzindo orientações que são extremamente relevantes, a exemplo daquela que diz respeito à utilização de instrumentos digitais eletrônicos para a concretização de perícias médicas, a chamada teleperícia, que inclusive foi objeto de recente regulamentação pelo CNJ a partir de nota técnica dos centros nacionais, dos centros de inteligência da Justiça Federal. E quais são as vantagens desse modelo? Primeiro é porque ele atua na prevenção de conflitos. Imagine, colega, a quantidade de ações judiciais que estão por vir, que na verdade já começaram a chegar, postulando revisão de contratos em virtude do quadro pandêmico em que nos encontramos. É uma quantidade certamente elevadíssima. E se não houver uma antecipação do Poder Judiciário para tentar atuar já na origem com soluções que possam dirimir em bloco esses conflitos, certamente o Judiciário se verá em maus lençóis, com um grande volume de ações a ser apreciado no período pós-pandemia. Há uma identificação precoce de demandas de massas. Já no surgimento inicial dessas demandas com potencial de serem repetitivas, já se busca fazer esse diagnóstico e atuar nas suas causas para evitar, enfim, a multiplicação de novas demandas. Opera-se uma articulação interinstitucional, o próprio juiz, dentro desse papel de mediador, de articulador, de negociador, busca encontrar as soluções previamente acertadas com os agentes envolvidos na solução daquele caso, seja a administração pública, seja os grandes prestadores de serviços, as concessionárias, os bancos, as empresas que atuam na área de seguro, na área de saúde, enfim, qualquer que seja
né, o operador responsável nessa relação processual, né, faz-se uma articulação interinstitucional para administrativamente criar as soluções para a resolução extrajudicial prévia dessa gama extremamente elevada de conflitos. Também, por meio dos centros de inteligência, trabalha-se na uniformização de procedimentos, sejam procedimentos internos ao próprio judiciário, que por sua vez geram, né, um grande retrabalho, uma pulverização de rotinas processuais que somente fazem atrapalhar e gerar mais conflitos, seja de procedimentos no âmbito da administração ou das grandes corporações. E também opera-se, por meio do Centro de Inteligência, a gestão de precedentes judiciais, que também são instrumentos bastante úteis de racionalização de demandas. Muitas vezes, a identificação de um precedente e a sua rápida consolidação pode ser fator que inibirá uma grande quantidade de ações sobre aquele mesmo tema. E a boa notícia é que os centros de inteligência agora já não são uma realidade exclusiva da Justiça Federal. O Tribunal de Justiça do Estado de Maranhão, já criou o seu centro de inteligência com os mesmos propósitos do Centro de Inteligência da Justiça Federal, qual seja, de racionalizar a gestão de demandas repetitivas, de evitar o surgimento de demandas múltiplas que poderiam ter sido resolvidas na origem com medidas de cunho institucional, de uniformização de procedimentos, enfim, toda aquela gama de vantagens pensadas no âmbito da Justiça Federal começa a ser também incorporada na Justiça Estadual e, quiçá, que essa pandemia e os desafios que ela nos traz, certamente pode ser um fator de estímulo à disseminação da ideia dos centros de inteligência pelos demais tribunais de justiça do Brasil. Fica lançado, portanto, esse desafio e me despeço aqui agradecendo a sua atenção e desejando muita saúde, sobretudo, e muito sucesso no exercício da jurisdição nesse contexto tão peculiar, tão sensível e tão dramático. Um grande abraço.